Olá a todos! Nesse vídeo realizaremos a demonstração de um projeto em Arduino. O propósito desse projeto é desenvolver um teste de psicofísica. Falaremos sobre a psicofísica, explicaremos o projeto, funcionamento, materiais usados, código e depois a demonstração do teste. A psicofísica é a área da ciência que estuda as relações entre as sensações subjetivas e os estímulos físicos e estabelece relações quantitativas entre eles. Como, por exemplo, podemos analisar a medição do limiar de discriminação sonora. O limiar de discriminação é a diferença mínima que pode ser detectada entre dois estímulos diferentes, ou seja, até que ponto conseguimos distinguir dois estímulos sonoros de frequências diferentes. Agora eu vou falar sobre o projeto. A cada rodada do experimento teremos 3 estímulos sonoros, onde 2 deles serão uma frequência fixa padrão e o outro será uma frequência que varia a cada rodada. A ordem dos estímulos é aleatória, e a frequência padrão é 2000 Hz, e a frequência variável inicia com o valor 2035 Hz. Após os estímulos, o usuário deve pressionar o botão referente ao estímulo, que é diferente de cada frequência padrão. Caso o usuário acerte, a frequência variável diminuirá, tornando a diferença das frequências menor, dificultando a discriminação. Caso o usuário erre, ele perderá uma chance de um total de 3. O final do teste é quando o usuário perde todas as chances ou chegue até o caso das frequências serem todas iguais. A frequência mínima detectada é impressa no monitor serial. Os materiais usados no experimento são 3 botões, um buzzer, jumpers, um resistor de 300 e 3 resistores de 10K. Tá, então a gente começa colocando os cabos do 5 volts e o do ground. E depois a gente já separa aqui os cabos. Vou separar o cabo verde, vai ser a alimentação do buzzer, vai ser na entrada 7. Os dos botões vão ser na entrada 6, 5 e 4. Certo? Então eu vou começar colocando o buzzer aqui em cima. Ele é polarizado, tem o positivo e o negativo. A gente vai deixar o positivo na parte de cima. E no positivo vai ser a alimentação dele, que vai vir da entrada 7. Vou colocar a entrada 7 nessa linha aqui, que vai ser a mesma linha do positivo. E do negativo vai para o ground, que é a saída dele. Nessa linha aqui do ground. Aí para os botões a gente coloca eles dessa maneira. Mostra também que é organizado, como é que faz, como vai organizar, mostra o circuito mudar, aí depois vai para essa parte aqui, aí tem que gravar. E cada um dos botões vai ser alimentado por 5 volts. Vai vir aqui da linha dos 5 volts para a parte de cima. E na saída vai ser na parte de baixo deles, vai ter o resistor que vai vir dessa perninha de baixo deles pro ground. E logo depois do resistor vai ter o cabo que vai ser na entrada da placa. Vai estar conectado com a entrada da placa. Então para cada um dos botões eu fiz a mesma coisa. Para o ground. Só eu inverti aqui. Certo. No último a mesma coisa. Resistor. Logo depois do resistor, a saída. Acabou? Aqui eu mudei porque o nosso código na verdade está 8765 e não
7 a 4, como eu tinha O dito buzzer no antes. 8 e os 3 botões 7, 6, 5. Aí eu corrigi aqui, ó, o erro. Bom, nessa primeira parte do código é onde a gente vai setar algumas constantes que vão representar as entradas dos botões. Por exemplo, no botão 1 a gente vai colocar na entrada 7, botão 2 na entrada 6, botão 3 na entrada 5 e o buzzer vai ser colocado na entrada 8. Então a gente define eles agora para mais para frente, quando a gente precisar usar essas entradas, a gente usar pelos nomes. Essa variável t é um tempo que a gente vai usar lá na frente para dar delay. Quando a gente precisa dar um delay de algum tempo, a gente vai ter esse tempo fixo para ser sempre o mesmo. A variável tone time também vai ser um tempo, vai ser o tempo que cada tom vai tocar por tanto tempo, vai ser esse tempo aí. As variáveis de botão state, elas vão ser usadas para verificar se o botão está sendo pressionado ou não. Essas variáveis frequência 1 e frequência 2 são as frequências dos sons. A frequência 1 vai ser a frequência que nunca vai mudar, enquanto a frequência 2 vai ser a frequência que vai diminuindo, cada vez ficando mais próxima da frequência 1. Além do mais, temos algumas variáveis para contar os acertos, os erros, falsos positivos, rejeições, contar a última frequência que o usuário acertou e saber, por exemplo, qual dos três sons vai ser o falso. Vai ser uma função aleatória que vai decidir isso. Nessa parte de setup é onde a gente inicializa as entradas como inputs. Botão 1, botão 2, botão 3 vão ser inputs, a gente vai definir isso. E o buzzer pin vai ser um output. Aí aqui também que a gente inicializa o serial para poder debugar o código. E essa função random seed, ela vai ser a função que vai definir qual dos 3 sons vai ser o som diferente dos outros 2. Aqui dentro do nosso loop principal, a gente define que o código vai dar enquanto a quantidade de erros for menor que 3 e a segunda frequência for diferente de 2000. Ou seja, se o usuário errar 3 vezes, o teste vai parar. Ou se a segunda frequência for igual à primeira frequência, o usuário vai parar, porque não tem mais sentido testar se as duas forem iguais. Aqui, nesse som falso igual a random 03, a gente define qual dos três sons vai ser o diferente. Aí a gente tem 3 ifs aqui em sequência que fazem a mesma coisa. Se o som falso for no primeiro som, a gente vai definir ele, o primeiro som com a frequência 2, dá um delay, e os outros 2 sons com a frequência 1. E para os 2 outros ifs vão ser a mesma coisa, só vai mudar a ordem dos sons. No segundo if, a segunda frequência vai tocar na segunda posição, e no terceiro if, a frequência vai tocar na terceira posição. Depois de tocar os tons, o programa ele vai esperar a entrada do usuário. Ele vai ter que selecionar um dos 3 botões e o programa vai salvar essa entrada em button state. Aí, no caso, ele vai detectar se, por exemplo, nesse primeiro if, se o botão state for ativado e o som falso era o primeiro, então quer dizer que o usuário acertou. Então a frequência vai diminuir em -1 ou em alguma coisa menos que isso, vai dar um delay de um tempo de 2000 e depois vai entrar no while de novo, ou seja, vai realizar novamente o teste. Aí basicamente ele testa para os outros 2 botões. Então basicamente se o usuário acertou, a frequência vai diminuir. E se ele não acertou em nenhum dos casos, ele vai contar um erro a mais. Aqui no final a gente tem que, se a frequência chegou a 2000, ou seja, se a frequência vai diminuindo, chegar à frequência inicial, quer dizer que o usuário acertou todo o jogo. Ele conseguiu distinguir todos os sons, mesmo quando a diferença entre as frequências era de 1. Então ele acaba o jogo também, acaba o teste e diz quantos erros o usuário teve. Então, os botões são referentes a cada um dos sons da buzina. Esse primeiro botão é referente ao primeiro som, segundo botão ao segundo som, terceiro botão ao terceiro som.
Aí o objetivo é você ouvir os três sons e identificar qual deles é diferente entre os outros dois e selecionar o botão qual você acha. Eu vou começar aqui, vou apertar reset para começar o teste. Então, pela minha audição, eu creio que o primeiro som que foi o discrepante, então eu seleciono o primeiro botão. Novamente o primeiro som. Novamente o primeiro. Novamente o primeiro. Agora foi o terceiro som. Novamente o primeiro. Novamente o terceiro som. Essa vez foi o segundo som. Segundo som. Segundo som. E a cada rodada o teste vai ficando mais, as frequências vão ficando mais próximas, ou seja, fica mais difícil de você acertar qual dos sons que é o discrepante. E é como você pode ver no monitor serial, ele vai diminuindo no começo de 2 em 2, depois de 1 em 1, o som que é discrepante, à medida que você acerta. E se você erra, ele conta os seus erros até no máximo 3 erros. Se você errar 3 vezes, você perde, você acaba o desafio e você vai saber até onde você consegue identificar qual som é discrepante ou não.